Vai ser daqui a um bocadinho. Agora, vamos lembrar uma questão óbvia. Estamos no Natal, época de doces, de chocolates. O que raramente pensamos é que por detrás de alguns chocolates está uma realidade amarga. Posso mesmo dizer, mesmo muito amarga. Do trabalho escravo e do tráfico humano de milhares de crianças. Ao tomar consciência deste facto, todos nos indignamos. Mas há quem faça mais. A Marta. A Marta fez muito mais do que isso. Decidiu mudar de vida para fazer a diferença na vida dos outros. E conseguiu. Senhoras e senhores, Marta Correia. Eu estou aqui à espera dela, deixem-na vir. Olá, Marta. Olá. Obrigada. Feliz Natal. Obrigada. Traz um chocolate, não traz? Já me vai explicar que chocolate é esse. Peço desculpa de passar à sua frente. Faz favor de sentar aqui. Ora então, vamos começar a nossa conversa por trocar, se calhar, não é? Sim. Porquê que devemos trocar? Porque este chocolate é efetivamente feito sem tráfico humano. E é uma das causas pelas quais eu luto. Para lutar contra o tráfico humano. O tráfico humano. Portanto, este é o chamado comércio justo, não é? Exatamente. Pronto, o comércio então, justo. Com este símbolo, começamos a falar realmente de uma grande mudança na vida da Marta. A Marta é uma menina, enfim, digamos, comum, muito determinada, estudante de Direito, não é? Exato. Faculdade de Direito, a clássica? Direito, sim, a clássica. sim, a clássica. Então, aluna do nosso Presidente, não é? Exatamente. Provavelmente. Teve boas notas? Sim, sim. Então é uma cabeça. E, portanto, acho que sempre, desde pequenina, que tinha essa ideia, não é? Queria ser advogada, não era? Sim. O meu sonho era defender aqueles que não se podiam defender. Lutar para que crianças que estivessem a ser abusadas e os mais frágeis pudessem realmente ter alguém do seu lado a lutar por eles. Pelo lado da lei, porque a lei ajuda, Exato. ainda que às vezes seja um bocadinho indecifrável para o comum dos mortais, ajuda de facto aqueles que estão numa situação mais desprotegida. Mas este seu desejo de ajudar os outros começa um bocadinho até muito mais cedo, não é? Portanto, para já acho que em pequenina, já dizia a sua avó, não era? Sim. Que queria, há um terreno, não é? Exato. Uma propriedade da família, não é? Sim. Nós tínhamos um terreno na família e onde eu dizia à minha avó e à minha família que era ali que ia construir Deixe-me o tirar aqui orfanato. isto antes que este chocolate, que não é o que deve ser, conspurque aqui o nosso sofá. Sim. E era realmente naquele terreno que eu sonhava ter um orfanato para poder acolher todas as crianças vítimas de maus tratos, de violência. Tinha consciência disso com que idade? 14, 15 anos. Mas é também nessa altura, então, isto faz tudo sentido e vai tudo mais ou menos na mesma altura. Portanto, na adolescência, em vez de lhe dar papa ateitada, não deu-lhe para coisas que tinham relevância ao nível do caráter, da formação daquilo que é a nossa identidade e personalidade. Também foi voluntária na Mosgueira, foi? Exato. Portanto, nós tínhamos, na nossa igreja, tínhamos um grupo que nós chamávamos a equipa de ruas, que nós fazíamos voluntariado todas as quartas-feiras à noite e domingos à tarde, em que íamos para as Mosgueira, portanto, na altura com as barracas ainda, portanto, ainda não tinham havido a demolição e a reintegração agora no que é a Alta de Lisboa, na Alta do Lumiar, e foi aí que até à meia-noite nós brincávamos com crianças que tomavam conta de crianças. Teve a noção realmente do que é uma grande discrepância, não é? Que na assimetria social das condições de uns e dos outros, que já intuía, que já estava aí dentro, ali verificou. É verdade. Portanto, a raiz, ou melhor, a semente foi começando a sair, porque realmente a reviravolta na sua vida é muito curiosa. Bom, depois, portanto, à faculdade. E, normalmente, eu não fiz Erasmus, não é? Não havia no meu tempo, que pena. O meu pai não me tinha deixado ir. Mas, agora há o Erasmus e a maior parte dos estudantes, quando vão para o Erasmus, escolhem um país para se divertirem. Ou para fazerem umas grandes viagens, não é? Sim. Mas não, no seu caso, não. Portanto, no meu caso, juntei-me com mais 8 dos meus colegas e fomos para o Brasil.
Onde dá para fazer boas viagens, verdade, mas não foi para boas viagens. Não, nós fomos para Curitiba, portanto no centro do sul do país, onde não há praia, não há nada. Não há nada. É uma cidade de trabalho, não é? Mas havia uma faculdade muito interessante que tinha uma disciplina muito específica, que era a disciplina da criança e do adolescente, e que me permitiu também a mim e a alguns dos meus colegas fazermos visitas a um orfanato onde realmente tinham a recuperação de crianças já vítimas de abusos e de maus tratos. Portanto, foi a partir daí que nasceu esta semente de que é possível nós combatermos a violência, é possível nós evitarmos a pobreza através do combate da violência. A sua convicção vai muito mais além do que isso. Aliás, a forma como transforma a sua vida é quase, como é que eu ia dizer, assim, deve ser para mim revela uma determinação e se calhar tem uma pontinha de obstinação, mas eu já lá vou. Portanto, a vida profissional é magnífica, não é? Porque quando começa a sua vida profissional é contratada por boas empresas, não é? Exato. E começa uma fulgurante carreira como advogada. Sim, como jurista fiscalista também, quer na KPMG, quer depois recrutada para a Deloitte no Luxemburgo. E isso no Luxemburgo vivia-se muito bem, não? Muito bem. Portanto, é viver no centro da Europa, no centro de uma economia altamente simpática, não é? Devia ganhar bem. Um país muito desenvolvido, um país muito seguro. Muito pequenino, mas perto de tudo. Casou-se, não foi? Sim. Entretanto. E, portanto, a vida era magnífica. Sim, era muito, muito confortável, digamos assim. E do conforto veio um sentimento de que eu estava a trabalhar para multinacionais e a fazer gente rica, muito, muito rica, e deste conforto nasce um desconforto, que é saber que há tanta coisa que eu podia fazer para ajudar aqueles que eram os mais vulneráveis da sociedade e que com as minhas capacidades eu podia fazer e não estava a fazer. E deste desconforto nasce então o sonho de uma viagem de férias. Começa assim, não é? Sim. E, portanto, o que é a ideia de uma viagem de férias para si? É ir para o Everest. Exato. Subir ao Everest é uma coisa que eu não me lembraria. Ir ao pico, talvez, ao Everest, acho um bocadinho. Mas foi. Não ao topo do Everest. Sim, era aos 5 mil metros, não é? À base. Ao Everest Base Camp. E o objetivo eram 45 mulheres subirem à base do Everest, por forma a alertarmos a comunidade que nos rodeava para esta problemática que era do tráfico humano. Portanto, para além de angariarmos fundos para diversos projetos desta área, de uma organização que é uma organização internacional chamada Operation Mobilization, e o objetivo era exatamente nós podermos lançar este alerta às comunidades. E vai para o Everest e não vem a mesma. É verdade. Aliás, está aqui uma fotografia que está ali, que é a sua fotografia num local que não é de acesso fácil, mas onde eu julgo que muitas pessoas têm tido várias revelações. Também. Aconteceu-lhe assim, não é? É verdade. Portanto, quando nós começamos a falar, e a Júlia sabe, mulheres quando falam, vão mudar o mundo, vão mudar o mundo. E aquilo que me aconteceu foi muito interessante porque eu fiquei impactada com a vida de mulheres que, tal como eu, tinham decidido mudar a sua vida em favor do próximo. Portanto, há uma raiz dentro de mim que me diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, e é muito isso que eu queria, a forma como elas faziam, poder fazer também. Estamos a falar de mulheres de várias nacionalidades. Exato. E que tinham, se calhar, carreiras tão bem-sucedidas quanto a sua, ou se calhar até mais, mas achou que este encontro no Everest, ainda por cima, não sei se era o oxigénio, também intensifica, ou a ausência dele, se intensifica ali, se calhar também. Eu acho que são aquelas longas caminhadas que permitem a reflexão, digo eu, não sei. É verdade. Quando nós estamos no meio foi a primeira vez, eu penso, na minha carreira, em que não tinha rede. Portanto, não estava acessível a clientes, a colaboradores, a família, portanto, não tinha qualquer rede que me permitisse estar contactável. E isso faz com que nós tenhamos muito tempo, porque normalmente as redes sociais retiram-nos muito tempo para pensarmos, para estarmos sozinhos, para ponderarmos, para meditarmos, e o facto de estarmos no meio de altas montanhas permite realmente que nós possamos ter tempo para ver uma borboleta, para pensar no que é que nós estamos a fazer com a nossa vida, com a nossa convicção, com a nossa paixão, com os nossos sonhos, e
e por aí mudarmos um bocadinho a nossa Olha, vida. era uma mulher feliz nessa altura ou não? É porque Sim, agora parece-me sim. que está iluminada. Sim. Mas é porque sentia-se feliz ou essa pontinha de quase como se fosse de culpa, de não estar a contribuir, se calhar, da melhor maneira para aquilo que era a sua leitura do mundo. Estava bem consigo própria ou já havia... Portanto, eu vivia uma vida muito confortável, rodeada de família, de amigos, de bens materiais, de viagens. Aquilo que me faltava era a concretização da minha vida pessoal, que a minha vida não fosse apenas um passar, mas que a minha vida tivesse um impacto na vida de tantas e milhares de pessoas que eu pudesse impactar. Bom, e assim a Marta regressa do Everest, chegou aos 5.000 metros, chegou lá acima. Exato, sim. Desceu, ainda bem. E quando desce até ao Luxemburgo, resolve mudar a sua vida. É verdade, portanto, na descida fui convidada por duas das pessoas que estavam a trabalhar no projeto na Índia para integrar esse mesmo projeto. E a partir daí eu disse-lhes, sim, contem comigo. E elas disseram, mas vê, porque é um projeto voluntariado, portanto tu não vais receber nada. E a partir daí eu pensei, ok, eu estou a ser muito bem paga, num país desenvolvido, numa vida muito confortável, vou abdicar disso para ir para uma situação em que vou passar a não receber dinheiro nenhum, portanto, regime de voluntariado completo, num país dos mais em desenvolvimento do mundo, que era a Índia na altura, e sem ter noção daquilo que me esperava. Mas foi esta lançar de... Mas decidiu logo ali? Sim. Sim. Assim? Eu disse mesmo, contem comigo, não há problema. E foi a partir daí que depois, quando cheguei ao Luxemburgo, falei com os meus chefes, que estavam muito tristes, falei com os meus amigos que me disseram, podes contar connosco, temos que assinar alguma coisa em como te vamos patrocinar para tu poderes ir fazer este sonho que tu tens. E foi a partir daí que tudo se juntou, tudo culminou para que eu pudesse ir. Desculpe, meu lado materialista, estou a ser tão materialista, tão feio. Mas tomou essa decisão assim? Verdade, sim. Sem ter medo, sem ter... Eu acho que quando as coisas já começam a nascer, não foi à partida uma aventura. Estamos a falar de salários que não se comparam com os que se ganha em Portugal. Mas estamos a falar de uma dimensão de realmente... E imagina até a empresa onde estava, devia ser uma coisa assim, se calhar, planetária, ou uma coisa que o valha, não imagino, ou pelo menos com uma grande influência daquilo que é aqui o nosso Ocidente. E mesmo assim, abdicou disso tudo. E ainda bem que abdiquei. Porque hoje em dia, quando eu vejo uma criança a ser resgatada, quando eu olho para os olhos desta criança, que eu posso auxiliar em tribunal, este resgate, esta criança, este sorriso, vale mais do que todos os milhares de euros que eu possa ter na minha conta bancária. Portanto, tudo aquilo que eu faço por estas crianças vale muito mais do que qualquer remuneração monetária. Os pais ficaram muito preocupados, os amigos acharam que era muito boa ideia. Já não havia casamento nessa altura? Já não. Ajuda? Já não. Sim, também. Ajuda um bocadinho a tomar. Mas olha, mas os pais, está aqui a mãe, que idade é que tinha quando tomou esta decisão? 30 e... Eu penso que 33, eu já não sei. Se calhar é melhor perguntar a minha mãe. Exatamente, eu sou mãe também de alguém que tem 30 anos. Se me chegasse a casa e me dissesse uma coisa dessas, eu ficava um bocadinho preocupada. Portanto, como é que os seus pais reagiram? No início, os meus pais muito preocupados, não é? Porque era como se fosse... Era efetivamente um suicídio profissional. E era isso que eles estavam mais preocupados. Não com o fato da causa que eu fosse defender ser justa e ser digna. Isso eu tenho a certeza que eles não teriam. Mas mais preocupados com o meu futuro, efetivamente. Mas nós tivemos uma grande conversa e eu acho que eles também foram muito auxiliados por amigos que falaram com eles. E quando eu fui com um saco bem amarelo para a Índia... Está aqui o saco. É este? É exatamente. Este. O que é que está aqui dentro? Portanto, eram umas botas que vão sempre comigo. Está aqui. Sim. Este saco é apelidado lá em casa o morto, não é? O morto. Então porquê? São os sapatos de andar na montanha, não é? Do trekking, não é? Portanto, são os meus sapatos que vão sempre comigo e o morto que vai sempre comigo também, porque efetivamente leva quase como... É a minha bagagem, que é a minha casa que leva às costas. Portanto, quando vai para qualquer destas etapas da sua vida, a sua bagagem cabe toda aqui? Sim.
E eu penso que é uma das coisas que esta mudança de vida também me patrocinou, ou que me levou a reconhecer, foi que nós não precisamos de tantas coisas que nós pensamos que precisamos para ser felizes. E que tudo aquilo que eu preciso cabe numa mala. Latas de atum, chouriço... Se mete chouriço, é ótimo. E as minhas botas. Portanto, tudo aquilo que eu preciso cabe numa mala. Eu estou a ver lá aqui de unha pintada, toda bonita, aqui com os objetos, e estou a ver a sua imagem absolutamente despojada na Índia. Portanto, a etapa seguinte é justamente aquela que lhe tinham proposto. Exato. Portanto, como é que aquela rapariga que ali está, que é, enfim, de uma enorme simplicidade, realmente de um grande despojamento, combina com esta Marta que eu tenho aqui? É a mesma. É a mesma. É a mesma. Eu na Índia andava sempre de unhas pintadas, andava sempre também de saltos altos, porque tinha que ir a tribunal também, e no meio da lama tinha as minhas botas, por exemplo, de chuva, não é? Porque era necessário, e as minhas botas de trek que andavam sempre comigo. Houve um dia que não as levei, que estava de saltos altos, e acabei por ficar presa na lama de saltos altos, portanto está a imaginar. Não, eu não sei que sítios é que andou na Índia, mas passa de um apartamento, provavelmente de luxo, no Luxemburgo, uma coisa muito bonita, muito confortável, para provavelmente uma habitação sem as menores condições de habitabilidade pelos nossos padrões. Portanto, vamos falar... Como é que era a sua casa na Índia? Portanto, eu compartilhava a casa com mais 2 colegas de trabalho, e a nossa casa de banho era uma casa de banho em que não tínhamos chuveiros de água quente, tínhamos o balde em que tínhamos que colocar água aquecida e tomar banho de balde, não é? E tínhamos uma latrina, não é? Uma latrina. Portanto, sim. Portanto, foram vários dias em que nós tínhamos muito exercício físico gratuito, porque tínhamos que fazer cócoras todos os dias. Portanto, agachamentos garantidos. Agachamentos garantidos. Mas olha, isso tudo, hesitação, isto afinal é muito mais duro do que o que eu estava à espera, porque eu nunca fiquei à Índia. E dizem-me que ou se tem um impacto imenso e há uma adesão imediata, mesmo com todas as condições que possam ser diferentes, ou há uma rejeição. No seu caso foi paixão? Sim. E uma enorme paixão por estes sorrisos, por estes abraços que nos recebem. Estas crianças, por exemplo, estão aqui sempre. São crianças com as quais trabalhou? Sim, nos arredores de Delhi. Nós estávamos a fazer um acampamento médico gratuito, porque muitas o problema do tráfico humano vem da pobreza. E muitas destas crianças são vendidas porque os pais não têm dinheiro para comprar medicamentos básicos. Estes meninos foram vendidos? Neste caso não, porque nós fizemos prevenção. Portanto, havia muita prevenção, que era também parte do nosso trabalho, era prevenir o tráfico humano, evitar que realmente estas crianças chegassem a essa situação em que os pais têm que os vender porque não têm 10 euros para comprar um medicamento e vendem as crianças por 10 euros. Olha, portanto, os seus conhecimentos adquiridos em Portugal, a sua experiência profissional no Luxemburgo, tudo isso serviu para dar uma almofada àquilo que teve que aprender sobre essas movimentações todas nesses tribunais. Isso deve ter isso são com certeza disciplinas específicas na área do direito. Sim. Portanto, é direito internacional criminal em termos de crime organizado, e nós, quando falamos na realidade à escala mundial, temos mais de 40 milhões de pessoas que vivem numa situação de cativeiro e de tráfico humano, de exploração, quer exploração infantil, quer exploração laboral, exploração sexual. Portanto, nós temos mais de 40 milhões de pessoas no mundo que não têm liberdade para decidir se vão à rua, se não vão, se... Marta, quantas Martas eram precisas para mudar, para libertar 40 milhões? Eu acho que se todos nós fizermos a nossa parte, não é preciso muitas Martas. É preciso que todos nós, tal como dizia um autor que na altura da escravatura, em que a escravatura passou de legal a crime, e na altura Dietrich Bonhoeffer dizia que o pior que nós podemos fazer é compactuarmos com o silêncio, é ignorarmos o problema, porque se nós ignorarmos o problema, se nós compactuarmos com este silêncio, nós vamos, não só o crime vai permanecer, como nós próprios compactuamos com o crime e tornamos-nos nós próprios cúmplices daquilo que está a acontecer. Olha, ainda vai até a ONU, não é? Não, até a ONU não, vai até... As Nações Unidas. Mas é em Turim, não é? É em Turim, porque para a ONU vou logo para Nova Iorque. Mas é em Turim fazer um mestrado nesta área também.
em E direito tudo isto internacional sempre a ser patrocinada? Sempre a ser patrocinada, Sem sim. ganhar um tostãozinho? Sem ganhar um tostão, é verdade. Portanto, na altura tive os meus pais que me deram o patrocínio, portanto, eles realmente têm sido um dos meus maiores Ainda apoiantes. bem que fala neles. Vamos chamá-los, vem aí a Amália e o João. Eles é que são, se calhar, os culpados disto tudo, não sei. Vamos lá ver. Olá! Olá, Amália, como está? Olá, como está? Entre aqui na nossa casa, como está? Ora, que filha, para já, muito bonita. E tão convicta a falar que eu estou quase convencida. Estou quase convencida que o que nós temos de fazer é abandonar tudo e não sermos materialistas. Mas isto tem a ver... Tem a ver com o quê? Tem a ver... vocês, por exemplo, estou a pôr-me no vosso lugar. Quando aqui a Marta chegou lá à casa e disse assim, se calhar no começo de um jantar ou de uma refeição qualquer, olha e tal, estava a pensar largar aquele fantástico emprego que eu tenho no Luxemburgo e vou salvar crianças do tráfico humano e não ganhar um tostãozinho durante os próximos anos. Foi assim que ela disse? Foi por Skype, mas foi exatamente assim. Mas foi Skype. Pronto, ok. Mas foi exatamente assim. Foi assim. E então, o que é que se pensa, Amália? Ela disse que não valia a pena nós dizermos fosse o que fosse porque já estava decidido na cabeça dela. E, aliás, ela já tinha dito que sim. Mas a Amália não... Quer dizer, não sentiu aquela coisa que sentimos, aquele frio, Claro. aquela aflição, pensar que isto é tão... Oh, Júlia, mas quando nos dão... Como... O facto consumado, não é? Já não há hipótese. Sim, mas temos sempre a tentação... Eu sou muito pragmática e realista. Diz sempre, isso é uma ideia romântica, minha filha. Mas o pai teve esse papel. Diga-me então, João, diga-me da parte romântica, idílica, essa coisa de salvares o mundo sozinha, disse ou não? A Marta, quando me contou, foi uma revolução que caiu em cima de mim, não é? Foi? Ficou abalado? Aquela expressão do murro no estômago. Murro no estômago. Foi uma coisa tremenda. Eu acho que sim, foi uma tareia mesmo. Então andou um pai a criar uma filha para isto. Exatamente. Para ela ir parar a uma casa assim na Índia, não é? Sem saber para onde é que vai. Se estará segura, se não estará segura, que é o principal problema também, exatamente. Não é? Até que chega uma altura em que o coração e a razão têm que bater certo, têm que bater um com o outro. E aí vê-se que todos os princípios que ela tem, toda a força que ela tem, toda a forma como ela foi educada pelos pais também. Portanto, então quer dizer que a Marta foi beber isto a algum sítio, é isso? Todos estes ensinamentos da solidariedade, da sensibilidade ao outro, às necessidades daqueles que estão próximos mesmo, que não sejam próximos da nossa esfera, tem a ver convosco? Vocês também são assim? Sim, eu penso que o exemplo é muito importante para eles, não é? Eu não falo só da Marta, falo também dos nossos 2 filhos que também são assim. Mas ela também teve um bom professor, que ela teve na Faculdade de Direito e o professor Marcelo foi professor dela. E logo aí, já viu, não está a ver? Pronto. Também dá beijos e abraços? Também. É que tudo ajuda. Não, pelo menos tem um sorriso magnífico como ele. Bom, a verdade é que eu acho que para o pai e para a mãe, com certeza, mas nós pais lembramos logo de cenários terríveis. Imagino o que é vocês a pensarem, uma zona provavelmente de carência económica muito grande, a Índia, onde acontecem coisas terríveis, onde é que ela vai viver, estará segura, haverá assaltos, fala-se, bem, as notícias que chegam da Índia são, por exemplo, violações e coisas no género, as mulheres correm sempre um risco acrescido, não é, João? Sim. Pensa logo nisso, imagino eu. Sim, mas deixe-me só terminar o que eu estava a dizer, que para me convencer do que ela tinha que fazer, disse-me que eu é que era o culpado. Acusou. Acusou-me. Claro, advogada, está à espera de quê? Exatamente. Disse, pai, tu é que és o culpado. Eu sou o culpado, sim. Porque há uns anos atrás ofereceste-me uma Bíblia e com uma dedicatória que dizia que este é o maior tesouro que eu te posso oferecer. E ele levou aquilo até às últimas consequências. Verdade. Bom, mas eu hoje posso perguntar, vocês têm muito orgulho na vossa filha mesmo? Muito. Muito orgulho mesmo. Mas mesmo muito? Mesmo muito. Mesmo ela tendo feito como vocês fossem à Índia? E ela hoje é muito mais feliz, Júlia.
Muito Ela mais. parece felicíssima. Muito mais feliz. Ela ganhava muito dinheiro, é verdade que sim, tinha uma boa vida, porque nós fomos lá ainda algumas vezes ao Luxemburgo e sabemos, não é? Ela tinha carro próprio, casa própria, tudo. Mas não era feliz. Mas não era feliz. A minha filha não era feliz. E quando ela... Senhora, está-se a comover a dizer isso. Sim, porque eu sei, nós sentimos os nossos filhos, não é? Claro. E ela, quando teve o convite da Índia, a pessoa que a convidou, que era a coordenadora lá da Índia, ela disse, nós estamos à procura de uma pessoa com o perfil da Marta e só queremos que a Marta aceite. E quando ela nos disse isto, ó Júlia, Vocês foram à Índia carregadinhos Fomos. de atum, estou a ver ali uns nem belos sei como é que queijinhos. passámos, mas com chouriças, Chouriças, que boa morcelas, ideia. Ai, que morcelas na Índia deve ser uma coisa. bacalhau, vamos tudo. A queijo. Portanto, ou seja, mas vocês foram ver como é que ela estava, viram as condições em que ela... Sim. Ficou mais E aí tranquilo, João, ou não? Sim, o objetivo também, além de a apoiar, era também baixar um pouco a intensidade de ansiedade, emocional que nós claro, tínhamos, claro. não é? E realmente foi E fantástico. depois, quando a viu no terreno, percebeu Sim. que tinha que ser assim. Ainda usou também dos meus serviços para arranjar algumas coisinhas lá em casa, porque aquilo, baratas com força, portanto, era assim que se via. Ratos. Sim, sim, Baratas. sim. Vida E animal. outros, Sim, e outros, Dentro de casa? e outros amiguinhos. E ratos. Nós E tínhamos, outros nós tínhamos amiguinhos. animais de estimação que eram as nossas lagartixas. Nós Essas vá chamávamos que não vá. Jerry. Essas ainda comem os insetos. Cara, agora os ratos... Subiu o elevador, Subiam pelas escadas. estavam no ar-condicionado, elas tinham ar-condicionado. Bom, Sim, tínhamos um rato. Ainda assim, o trabalho que ela estava a fazer, salvar crianças, ajudar que pessoas fossem consideradas, ou melhor, não fossem consideradas bens transacionáveis, não é? Fazer uma vida humana. Devolver à vida humana a dignidade que ela tem. E esta ideia de que se pode comprar pessoas, que não existem pessoas escravas, não é? Porque nós achamos que é uma figura literária e dos filmes e não é verdade, não é? 40 milhões. Bom, portanto, grande admiração vossa, não é? Pois eu tenho uma coisa para vos dizer. Vocês podem ter muita admiração pela vossa filha, mas posso garantir-vos que ela tem exatamente essa admiração na medida da absoluta reciprocidade. Aliás, tenho uma coisa para vos dizer, e é importante. Vocês não estão aqui hoje para homenagear a Marta. Desculpa ela. Não se sanguem comigo, está bem? Não. Estamos aqui porque a Marta quer agradecer tudo o que vocês fizeram por ela. Portanto, Marta, a palavra é sua. Soutora, Obrigada. faz favor de apresentar o seu caso. Obrigada. Portanto, eu queria vos agradecer e a palavra é obrigado. Obrigado porque eu vou tentar. Isto em tribunal é muito mais fácil, Júlia. Não é não, deve ser em inglês e ensinos estranhíssimos, tome lá. Obrigada, obrigada. Obrigada por nos darem asas, quer a mim, quer a Debbie, quer a Léo, quer a Inês, quer ao Tiago, quer ao Martim, quer à futura Joana. Obrigada por nos darem asas a todos, para nós podermos voar, para nós alcançarmos os nossos sonhos. Isto está difícil. E eu sei que é verdade que nós temos esta paixão e esta determinação por aquilo que temos e por aquilo que fazemos, mas muito daquilo que temos e fazemos é porque nós seguimos o vosso exemplo. E eu sigo o vosso exemplo e é verdade que há um provérbio que diz que o fruto não cai muito longe da árvore e é vocês que são a nossa árvore, são a árvore que nos faz sermos esta força e este furacão de vidas que impactam vidas. E é tudo por vossa causa. A culpa é vossa. Aplauso! A culpa é vossa. A culpa é sempre nossa. Ela está gelada. Eu acho que a Marta queria muito dizer isto há muito tempo, provavelmente. Nós fomos apenas a montra. Eu digo sempre, sempre, mas eu acho que o reconhecimento público é sempre muito, muito bem-vindo e é este nível de comunicação, de abertura, de família, de prioridades que nós temos que dar, não é? E dar o valor a quem merece esse mesmo valor e esse reconhecimento. E se um dos meus maiores exemplos na vida é Jesus, e é esse o exemplo que eu tento seguir sempre, o outro maior exemplo são os meus pais.
Portanto, são eles uns dos meus heróis também. Linda. Fica-se sem palavra. Não, eu vi o seu olhar e a intensidade com que estava a olhar para o seu rebento. Não, porque nós queríamos homenageá-la a ela, não era ela? porque ela realmente é... a Debbie e o Tiago, que são os nossos outros 2 filhos, dão o exemplo dela muitas vezes a outras pessoas, porque o Tiago é fisioterapeuta e muitas vezes há pessoas que chegam lá e queixam-se por tudo e por nada. E ele dá muitas vezes o exemplo dela, porque ela realmente tem sido uma guerreira mesmo. Portanto, depois da Índia já veio o Uganda, não é? Depois o Ghana. E, portanto, tudo locais de perigos 1000, que precisam muito de ajuda, nomeadamente os mais pequeninos. É verdade. E as mulheres, não é? Que são. É verdade. Quantas vidas já salvou? Portanto, este ano resgatámos 39 crianças do tráfico humano no Lago Volta. Temos a famosa 28, história do Lago Volta. Exato. Temos 28 criminosos. Conseguiu condenação em tribunal? Que estão ainda em liberdade preventiva, mas a liberdade condicional, mas que este ano contamos, e por isso é que vou voltar novamente, agora no final de janeiro, porque contamos que esses criminosos paguem exatamente pelos seus crimes. Não é só libertar as crianças, é impedir que eles voltem a perpetrar o Exatamente, crime. que haja reincidência e que haja uma justiça que tem que ser dada a estas... Porque estas coisas têm que fazer um sentido, não é? E só assim é que se consegue deter o crime de tráfico humano também. Portanto, quando nós aumentamos o risco para os traficantes, sabendo que há polícia, que vai haver consequências, então aí vai haver um detrimento. 39 é um número muito bonito e vai continuar, já percebi. Bom, vamos falar aqui com mais pessoas da família, porque a Amália e o João têm mais 2 filhos e eu acho que de resto subscrevem as palavras da Marta. Portanto, temos ali a irmã, que é a Débora Easy, que está hoje aqui connosco. Portanto, Débora, o que é que me tem a dizer da irmã? E depois já agora, se me podia dizer qualquer coisa dos pais, eu também ficava grata, não é? E da Joana, quem é a Joana? A Joana ainda está aqui. Ainda está. Parabéns. Foi fabricada os últimos mesitos. A minha irmã mais velha, e realmente como irmã mais velha eu sempre a vi como exemplo. Eu sou mais novinha também, então eu sou aquela mais papricada e tudo, mas ela consegue, com a determinação que ela tem sempre. Eu lembro-me dela estudar à noite, e estudava, e tantos livros que ela lia, e eu via muito o exemplo dela nisso, da determinação com que ela fazia as coisas, mesmo com o envolvimento que ela tinha na igreja, e em tantas coisas que ela fazia, ela não deixava os projetos dela por fazer, ela fazia tudo no tempo dela, e eu via isso como uma grande determinação. Eu queria ser assim também, no sentido de, uau, como é que ela consegue? A vida dela é uma agenda, ela é difícil. Ela agora veio para o Natal e nós até perguntámos, Marta, quando é que tu estás disponível para estar connosco? Porque sabemos que tens uma vida muito ocupada. Portanto, o tempo dela é muito útil em de várias maneiras. Exatamente. Olha, e sobre os seus pais? É verdade então que eles são culpados desta paixão, desta dedicação, desta atenção? É. Os meus pais, claro que são os principais culpados disto. Tínhamos que encontrar culpados. Quer-lhes dirigir já algumas palavras aos seus pais? Falou-se de tesouro, não é? De termos a Bíblia como o nosso tesouro, e eu considero que a maior herança que vocês também nos podem dar é realmente a educação que já nos deram e os valores que foram incrementados em todos nós. Nós somos 3, né, completamente diferentes, mas temos os valores baseados nos valores que vocês nos passaram. E é esse o meu desejo, de passar também isso para a Joana, passar isso para a minha família, porque eu sei que são valores que o dinheiro não compra, e é a maior herança que nós podemos ter. É esses valores. Ai, meu Deus. Um aplauso para a mamãe. Bom, temos a família praticamente reunida, não é? Só falta um, é o Tiago, não é? É o Tiago. Sim. Mas ele está em Santarém, está a trabalhar. Ah, está a trabalhar. Pois é. Está bem, mas então olhe para ali. Se faz favor. Olá, eu sou o Tiago Correia e infelizmente não posso estar aí hoje, por razões profissionais. Sou filho dos melhores pais do mundo, João e Amália,
não são perfeitos, mas roçam a perfeição. Conseguiram educar 3 filhos que hoje são muito diferentes, mas que apresentam os mesmos valores, aqueles em que eu acredito e defendo. Falando um bocadinho agora da minha mãe. A minha mãe é a típica mãe galinha. Ainda hoje, por exemplo, casada e com um filho, recebi uma mensagem de manhã no telemóvel a dizer que vai estar frio e que é melhor levar um casaco para o trabalho. O meu pai é o meu grande amigo e companheiro de maratonas. Pais, adoro-vos e desejo que um dia o meu filho me admire tanto como eu vos admiro. Olha, eu acho que isto é um grande presente de Natal, não é? Maravilha. É maravilhoso. Que bom, que bom, que bom, que Eu, bom. se fosse hoje, Júlia, tinha mais filhos. É? E não teve, não calhou? Ou porque... Não, porque não quisemos mesmo. Tínhamos uma vida muito ativa na altura. E Quantos foi- queria? Era 3. Então tem 3, mas... Mas Agora assim, pensando bem que deviam ser quê? 6? uns 10, pai. A Marta tem. Agora imagina, a minha mãe está a dizer isto agora, mas se viessem os 6 a dizer: mãe, amanhã vou para a Índia, depois vou para a África. Portanto, havia de ser: ai, 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 vai-me doer o coração. Só Mas a Mar... temos mais, temos os netinhos. Tem os netinhos, claro, São uma maravilha. mas eu ia perguntar, era, portanto, as vidas, quer da Débora, não é? Da Débora e do Tiago não têm nada a ver com isto, portanto, ele é fisioterapeuta, não é? É. E a Débora é Turismo. portanto, bom, e vai na volta, ela também era jurista. Ela faz voluntariado na ABLA, em Portanto, Carcavelos. vamos ver o que é que pode acontecer. Bom, e quanto à própria Marta, não tem vontade também de ter esta vida? Eu imagino que isto a determinada altura é uma espécie é uma missão, é um caminho, não é? Mas não quer ter a sua própria família, não quer ter os seus filhos, e pensa nisso ou não? Sim, claro. E eu acho que na minha vida as coisas acontecem de repente, não é? É um bocadinho aquilo que eu leio muito a Bíblia e na Bíblia as coisas acontecem sempre de repente. De repente eu mudei de vida, de repente vim do Luxemburgo para a Índia, de repente agora estou no Ghana e de repente posso estar casada e com uma data de filhos adotados. Mãe, olha, nunca sabes, já viste? Eu acho que foi dada aqui uma pista. Como é que a família vai aumentar? Perceberam? Sim, sim, sim. Já devem ter percebido.